chocolate. Você pode usar para fazer a casquinha da tartelete, ou também você pode usar para fazer biscoitinhos, depois decorar. Ó. Aqui eu abri a massa, né? Tem 5 milímetros, tá? Ó, quase meio dedinho assim, ó. Você pode cortar de várias maneiras, tá? E aqui, como eu estava explicando, ó, aqui a minha tartelete não está impermeabilizada, tá? E aqui eu passei uma fina camada de chocolate. Aqui eu usei o chocolate fracionado mesmo. Porque se você for botar uma geleia, um recheio mais úmido, e assim vai impermeabilizar e vai deixar a sua tartelete crocante por muito mais tempo, tá bom? Então tá só para dizer que tá tudo certo agora, tá? No Facebook, YouTube também entrou, era um problema de conexão. Se você puder só, tem uma galera entrando, só para recordar para eles. Então, gente, hoje a gente vai fazer a massa da tartelete, né? Que o pessoal pediu na semana passada, que ainda ficou dúvida do pessoal do Facebook e algumas pessoas do Instagram também. Mas tem vários vídeos meus lá no YouTube falando sobre assamento, temperatura, como impermeabilizar, mas aqui a gente vai fazer a massa de baunilha, porque eu já deixei feita aqui a de chocolate, né, só para vocês verem, senão a gente não tá fazendo duas receitas que é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. E vai ser uma live rapidinho para vocês aí que estão pulando carnaval, que querem ver o resultado aí da escola de samba do Rio de Janeiro. Então essa live não vai ser demorada, tá? Vai ser super rápido. E aí, pro pessoal do Facebook que entrou agora, eu tava falando sobre organizar aqui, ó. Tá tudo bem aí? Organizar as suas receitas em ficha técnica. Claro, você tem que pegar um fim de semana, sentar lá no computador e escrever suas receitas. Eles têm todo confeiteiro tem que ter esse tempo para fazer, porque às vezes fica um livro jogado, é o caderninho da vovó, e há muito tempo, e aí toda vez que você for fazer um pedido, eu tenho que calcular lá a receita, vezes 2, vezes 3, qual o rendimento, então você perde tempo, né? Então se deixar assim, ó, organizadinho, aqui eu já tenho, ó, vezes 1, vezes 2, vezes 3, que são os que eu mais uso, né? Mas se você usa meia receita ou 4 vezes a receita, depende aí do que você faz. E eu também já deixo assim, ó, sempre na ordem que é o ingrediente. O primeiro é a manteiga, o segundo é o açúcar, assim fica mais fácil de você organizar suas receitas. Então vamos lá. É o mesmo método tanto para massa branca como a de chocolate, tá bom? Então eu vou fazer aqui na batedeira e eu tinha separado aqui, ó. Vamos fazer com a raquete, tá? Eu tenho essa de silicone e eu tenho essa que veio mesmo quando eu comprei a batedeira. Eu vou usar essa aqui, porque como a gente vai fazer uma massa que é mais pesada, se eu for fazer com a de silicone, na hora que eu colocar o trigo, aí a massa não vai aguentar, ó, aí ele vai sair, tá? A gente usa essa de silicone quando a gente está batendo massa de bolo, fazendo um creme, fazendo buttercream, tá? E antes da gente começar a bater, vou deixar aqui o meu fogo aquecendo, que eu esqueci de ligar. No vídeo do YouTube que eu tinha falado, eu tô assando as tarteletes a 200 graus por 10 minutos. Mas como a gente se mudou, eu fiz o teste aqui no meu fogo. Esse forno aqui, a resistência dele é em cima. Então a 200 graus ele estava queimando as minhas tarteletes, tá? Então o que eu fiz? Eu botei uma forma aqui, ó, em cima, e eu vou estar assando ele a 160. Mas faça o teste aí na sua cozinha. Você pode assar a 200 graus por 10 minutos ou a 160 por 15 minutos, tá bom? Essa é mais ou menos a base. Você pode assar uma só, fazer esse teste se ficou legal, e aí você já sabe qual é a temperatura correta, tá? Então aqui eu tenho manteiga, aquele que a gente fala pomada, né, ó, bem lisinha. Vou botar manteiga, tá? Como eu falei antes, eu gosto, para fazer tartelete, a massa,
que é a pâté sablé. É uma massa mais airadinha, mais delicadinha, não é aquela massa tão dura, tá? Porque na confeitaria francesa nós temos 3 tipos de massa. Pâté brisé, que é uma massa mais quebradiça, a pâté sablé, que a gente vai fazer agora, e tem a pâté sucré, que a pâté sucré ela é a que é mais durinha, tá? E aqui eu tenho claras. Tem receitas que é ovos inteiros, mas eu gosto mais de clara porque também fica uma massa mais suave. E açúcar de confeiteiro, tá? Então eu vou, como a minha manteiga está bem em temperatura ambiente, vou só dar uma batidinha aqui só para misturar. A Esther está perguntando se pode fazer com o globo, acessório globo. É porque como vai ficar uma massa de biscoito. E aí o globo não vai aguentar. Você vai ver aqui, eu vou te mostrar, tá? É melhor que seja raquete. E aqui eu vou botar as claras. Você pode fazer na mão também, tá? Dependendo da quantidade. Eu vou tirar os comentários aqui para o pessoal ver aqui também, tá? Pode fazer na sua mão, não tem problema não. Aqui é só mesmo para misturar. Como eu estou fazendo meia da meia receita, senão a gente vai comer um monte de biscoito aqui em casa. Então por isso que eu vou bater aqui um pouquinho com a minha colher, tá? Se vocês quiserem, eu posso ditar a receita. Ou no final, mas né, como eu tô sempre postando depois a receita. Aqui é só mesmo para incorporar, tá? Biscoito a gente não bate muito, não é igual o bolo, porque senão pode ficar muito duro o biscoito. E aqui eu tenho açúcar de confeiteiro e eu já peneirei, tá? É bom que você peneire, porque como o açúcar de confeiteiro absorve muita umidade, fica uns gruminhos. E aqui eu vou começar devagarinho. E aí eu vou aumentando. Como eu não estou usando aquela de silicone, ó, a gente tem sempre que ajudar a batedeira, vem raspando, tá? E com a massa branca de baunilha, né, você pode saborizar com baunilha, raspinha de limão, raspinha de laranja. Tem gente que até põe um pouquinho de canela para fazer de especiarias. E aqui fica assim, ó, só mesmo um creme de manteiga, tá? Aqui no Facebook, não precisa bater muito. Eu tô com os comentários desativados, tá? Só aviso quando que... Porque acho que essa parte é bom pro pessoal ver, né? E aqui eu tenho a minha farinha de trigo, tá? Botei farinha de trigo e o sal aqui junto, tá? Que eu tô usando manteiga sem sal. E aqui velocidade baixa também. E aí eu vou aumentando. Nunca na alta, tá? Senão desenvolve o glúten e aí o biscoito, ó, você vai ver que ela tava uma areia, agora tá absorvendo a manteiga, ó. Quando eu ver que formou uma massa, ó, grudou tudo, parei. Você viu que assim no globo vai entrar muito ar na sua tartelete e pode ser que na hora de assar aí não fica lisinho, ficam umas bolhas, tá? Ó. Aí você vê como ele é duro. Aí com o globo não fica legal, tem que ser com a raquete, tá?
Tá, eu vou ativar o comentário aqui só para ver se tem alguma pergunta. Ativei o comentário se tiver alguma pergunta. Vou botar aqui, né? Melhor? Uhum. Ó. Você viu, ó? Aí ela pega tudo aqui no... essa é a consistência, tá? E aí é melhor deixar ela descansar um pouquinho antes de usar, uns 20 minutinhos na geladeira. Tá? Eu tenho a de chocolate gelada lá. A única diferença do chocolate é que você vai botar o trigo e o chocolate junto na hora de bater. Então, pessoal, eu vou desativar o comentário de novo porque eu acho que essa parte é importante, né? Você acha que não? Acho que não, era mais... É? Então vocês me avisem. Tá bom, vocês me avisem se estiver atrapalhando. Ó, você, dependendo do que você for fazer, se a receita é muito grande, você pode dividir a massa, ó, em dois bloquinhos. Ou se você vai fazer biscoito, já deixa ela aqui, ó, quadradinha para abrir no rolo, que fica mais fácil, tá? É sempre bom guardar assim, porque vai gelar mais rápido do que eu guardar numa bola, tá? É sempre deixar assim que fica melhor. E se você tem uma produção muito grande, o que a gente fazia lá na minha cozinha, a gente já fazia assim um monte, a gente pegava uma etiquetinha e aí já deixava a data, né, que foi feita, a data de validade, e a gente congelava, já deixava, pode congelar até de 60 dias, dá para congelar 60 dias. Se você puder só dar uma recapitulada, tem muita gente que entrou agora, só o que você está fazendo rapidinho. A gente está fazendo a massa da tartelete, tá? A massa pâté sablé. Acabamos de bater, ou a consistência dela. Tá? E aqui eu estou colocando no papel filme para levar para gelar, para a gente poder utilizar. 20 minutinhos de geladeira. Porque ó, como ela tá mole, se eu for tentar moldar aqui na minha tartelete, ó, vai ficar grudando na minha mão. E se eu for querer fazer um biscoito para abrir, aí na hora que eu for tirar, aí não vai ficar o formato do coração ou do que você for fazer, tá? Por isso que é bom trabalhar com ela gelada. E eu tava falando também que eu já deixo ela assim, quadradinha, que fica mais fácil de utilizar do que você guardar numa bola grande, tá? Que depois vai estar dura, você vai ficar fazendo muita força, né? E aqui eu vou levar pra geladeira. Ó, Alessandro, você já fez a sua receita de tartelete comum, que fez um super sucesso. Ah, que legal! Obrigado, Alessandro. Chefe Cíntia também tá aí, já disse também que já... Chefe Cíntia aí arrasando na Irlanda, hein? Ó, já falei pro pessoal aí de Manaus, a Chefe Cíntia leva o pessoal para fazer curso profissionalizante de confeiteiro lá em Flores da Cunha. Entre em contato com ela, que o curso é maravilhoso. Vou deixar aqui minha bagunça. E aqui, ó, eu já, ó, fica durinha por causa da manteiga. Como eu tinha falado, 20 minutinhos na geladeira. Aqui eu já tinha deixado assim mais fininho pra gente fazer o biscoito, que eu tinha feito esses aqui, ó, tá? Então como é que eu faço? Se eu for fazer moldar tem várias maneiras de moldar na casquinha, né? Tem gente que abre a massa e corta assim uma tirinha para botar do lado e um redondinho para botar assim no meio. Eu assim, já como me acostumei a colocar aqui dentro e aí eu venho pressionando com o dedo, ó. Acho que agora eu tiro o comentário aqui. Ou você faz isso. Aqui eu não peso, porque como eu já tenho a prática, mas se você quiser pesar, você pode pesar, tá? É entre 25 e 30 gramas por tartelete. Depende também da grossura. Eu gosto de fino. Essa minha deu 24 gramas. Tá? Eu gosto de fininho. Não gosto de
uma tartelete muito grossa. E aí o que eu venho fazendo? Botei a massa e aí eu venho com o meu dedo, ó, pressionando. Tô tirando o comentário que você não dá pra ver, só um pouquinho. Venho pressionando, pressionando. Já pergunto, Simone, tá? Pode perguntar. Simone está perguntando qual o melhor tamanho para fazer para vender, individual, e qual o tamanho dessa forma. Essa aqui é de 8 centímetros. Você encontra em casa de confeitaria como forma para quiche, tá? Eu acho que a de 8 centímetros é um tamanho, assim, muito bom, porque não fica muito grande, né? E aí a pessoa não fica enjoada de comer um doce assim tão grande. E não é tão pequenininho, satisfaz bem. Era esse tamanho que a gente vendia lá em Manaus. E o pessoal, assim, adorava, né? Ó, ficou... Você vai sentir que não tá muito grosso. E você não pode ver... Se eu fazer assim, ó, eu vou ver o fundo da forma, ó, tá? Você tem que cobrir tudinho, ó, tudinho. Porque senão, na hora que você tirar, vai quebrar a tartelete. E aí eu venho com a parte de trás da faquinha, eu só vou, ó, tirando o excesso, tá? Eu não gosto de usar aqui a frente, tá? Gosto de usar a parte de trás. Tô ativando o comentário de novo. Ó como fica bem fininho. E aí eu vou fazer alguns buraquinhos para sair o ar, tá? Eu vou levar para lá. Deixa aqui. Aí, como eu tinha falado, dependendo do forno, você pode assar 200 graus por 10 minutos. Isso eu estava fazendo no outro forno que eu tinha, tá? Porque aí, com alta temperatura, vai selar aqui a casquinha e ela não vai baixar tanto. Ou agora que eu tô com esse forno, a chama dele é na parte de cima, então eu não consigo assar assim, numa temperatura alta, senão vai queimar a borda. Então eu tô assando a 160 por 15 minutos, um pouquinho a mais, tá? Então o que você achar melhor aí no forno da sua casa ou da sua confeitaria, que fica melhor. Você tá perguntando sobre o recheio. Você vai fazer o recheio também, né? Hoje não, hoje é mais sobre a massa, porque ficou muita dúvida lá no Facebook, que não achavam a receita, que não sabia como fazer. A Kelly também na semana passada estava perguntando. Então, mas aqui ó, uma ideia, você pode fazer um ganache, sabe aquele bombom sensação, que é chocolate e morango? Você pode fazer uma geleia de morango e botar uma ganache de chocolate. Você pode botar Nutella, decorar com chantilly. Você pode fazer um tipo alpino, que é uma ganache de chocolate com um pouco de doce de leite. Aí vai da sua criatividade. Tem várias ideias de receitas que combinam assim com chocolate. E aqui, ó, como eu falei, como eu gosto de deixar fininho, aí então com o mesmo papel filme, eu utilizo para a gente usar o rolo para abrir. Porque se eu for abrir aqui na minha bancada, tem gente que põe farinha, tem gente que põe um pouquinho de amido de milho, então eu não quero ressecar essa massa, tá? Então, por isso que eu... Abre só um pouquinho mais para cá. Mais pra cá? Por isso que eu gosto de abrir aqui no próprio filme plástico, tá? Então aí você vai ver que fica muito mais fácil de tirar o biscoito para botar na forma. Então eu abro. Quando eu estava na escola, tinha um chefe que fazia a gente abrir assim 1 quilo de massa. O que ele fazia? Dependendo, porque aqui eu tô abrindo pouquinho, tá? E ele botava bem aqui, a gente encostava aqui, ó. E aí então isso aqui prendia, ó, e a gente ficava assim, ó, 1 quilo de massa, a aula inteira abrindo. Então, essa é uma outra dica também, quem tá fazendo muita quantidade, ó, e aí não fica assim, ó, pra lá e pra cá, ó, tá? Mas como eu tô fazendo um pouquinho, e eu gosto assim, ó, de girar, vou girando, pra ficar do mesmo tamanho.
Aí da última vez eu tinha falado que aqui porque meu rolo é grande, mas se você tiver aqueles niveladores, você pode botar um nivelador aqui, um desse lado, e aí vai tudo ficar do mesmo tamanho. Mas aqui também, como eu já tenho a prática, ó, já fica tudo do mesmo tamanho. E aqui, ó, fica mais fácil de eu vir com o cortador, eu corto, ó, com papel filme, ó, ele já sai também, ó, do que eu ficar na minha mão quente e aí vai tirando a forma do biscoito, tá? Eu tinha deixado uma assadeira aqui. Ai, peraí. Ah, tá ali, ó. Você pega pra mim, por favor. Deixa eu lavar. A Kelly está perguntando se essa é a massa do biscoito. Isso, é a mesma massa. Depois no Facebook, no Instagram, a live só fica 24 horas, né? Mas lá no YouTube a gente deixa gravado e no Facebook também. E lá que eu vou postar a receita, tá? Ó. E aqui fica melhor de você vir com biscoito e transferir e botar aqui, ó. Mantém a forma. Tem gente que abre a massa já na forma, aí corta tudo e depois vem tirando as sobras, né? Cada um tem uma maneira de fazer. Não é certo nem errado. Vou tirar isso aqui. Mas eu acho essa maneira de você já abre aqui no plástico filme, já deixa ele aqui, ó. Você pode vir, ó, sem tirar, porque aqui já tá com o calor do forno aqui atrás de mim, ela tá começando a sair. Mas aqui é um exemplo, tá? E aí, como eu tô falando que agora que eu liguei o forno, tá um pouquinho quente, ela começa a ficar mais molinha. Mas eu ainda consigo trabalhar mais uma vez. Fazer um coração de novo. Eu tiro, ó, transporto assim, porque minha mão quente pode tirar a forma dela. E aí venho aqui e tiro. Ó, fica direitinho, ó, tá? E aí levo pra assar. Aí aqui foi mais ou menos 12 minutos, porque como é menor, tá? Eu vou levar pra assar agora. Eu vou deixar essa aqui e essa aqui embaixo. E uma tiro a 12 minutos e a outra tiro deixo mais 3 minutinhos. Deixa eu botar aqui pra gente não esquecer. Pronto. E aí, validade da massa, assim, crua na geladeira, né? Se você tem uma encomenda, já quer deixar pronta de um dia para o outro, até 3 dias na geladeira. Se você for congelar, 60 dias ela fica congelada. Como eu falei, você pode deixar já tipo assim, 3 kg de massa, botar a data de validade, a data de fabricação, a data de validade, deixar no seu congelador. Quando precisar, você tira um dia antes, tá? Embaladinho assim. Tirando todo o ar dela, ó. E a tartelete assada ou biscoito assado, mais ou menos 4 dias. Depende do que você for rechear a sua tartelete, né? Se for um recheio muito mole, pode ser que se tiver frutas frescas em cima, entre 1 ou 2 dias, mas geralmente manter a crocância por 4 dias. Você pode botar lá no micro-ondas pra mim? Por quanto? 20 segundinhos, se você puder. E aí, vou fazer mais uma que eu tinha dado 2 dicas de como impermeabilizar a casquinha, né? Você pode, depois de assada, passar o chocolate, tá?
Ou você pode também, se você não quiser usar o chocolate, você pode pincelar com um pouquinho de ovo para fazer uma película bem fininha, que também vai impermeabilizar a tartelete, tá? E aqui é chocolate fracionado mesmo, ó. Vou fazer mais uma. O que eu gosto de fazer, se eu for usar o ovo, eu vou levar para assar, tá? Depois de 5 minutinhos, eu venho com o pincel e passo um pouquinho de ovo. Se eu passar agora, pode ser que eu machuque a minha tartelete, então é melhor pré-assar. Deixa ela aqui. E aqui, ó, eu posso vir com o chocolate, ó. Acho que é bom tirar o comentário aqui agora, né? É. Um pouquinho. Uma luva, ó, eu ponho só o meu dedinho mesmo, assim, ó. Assim, é melhor fazer assim com a luva, porque vai ficar uma camada, ó, bem fininha. Se eu fizer com pincel, com chocolate, vai ficar muito grosso, tá? E aqui eu tô usando chocolate ao leite, porque a tartelete é de chocolate, né? Se for a branquinha, usa o chocolate branco. Ó. Como aqui, rapidinho. Aí depende, se você for rechear, aqui eu só botei na base, mas se você for rechear com um recheio muito mole, então você pode vir aqui também na lateral, ó, e permeabilizar toda ela, tá? Assim, ó, pronta. Você até pode congelar, mas eu não tenho que usar em uma semana, tá? A tartelete assim, a casquinha pronta, porque senão pode pegar o gosto do congelador, tá? Lá, como a gente tinha uma produção muito grande, então a gente deixava no máximo até 3, 4 dias a gente usava a tartelete assim já congelada, já impermeabilizada. Tá? E não tem problema, ela não ficava úmida depois de congelar, porque a gente deixava no refrigerador, na geladeira depois, tá? Pra descongelar. Então aqui, ó, aquela que já tá assando, aqui já deu 7 minutinhos. Deixa eu ativar aqui os comentários de novo. Se me dá aquele pano ali, acho que é melhor com pano. Ó, quem for fazer, quem não quer fazer impermeabilizar com chocolate, pode fazer assim, ó. Eu já dei 5 minutos, ela pré-assou. Deixa eu tirar o comentário de novo, que essa parte é legal. Deixa eu pegar aqui. E aí eu venho com o ovo que sobrou, que eu pesei, porque eu pesei só 30 gramas de clara, né? Então, sobrou um pouquinho de gema. E aí eu utilizo aqui, ó. Porque tá quente. Mas é uma camada bem fininha, ó. Bem fininha. Mas isso você vai estar fazendo uma forma inteira, né? Aqui eu tô fazendo só uma, tá? Não sei se vocês conseguem ver, eu vou botar assim, ó. Dá pra ver o brilho. Fica um brilho. E aí vai ser uma camada, fica uma camada bem mais fininha. Pra quem não gosta do chocolate, porque quando você vai comer, você sente um pouquinho assim do chocolate, tá? Assim ela vai ficar lisinha. Essa dá um pouquinho mais trabalho, né? Que você tem que parar na metade e fazer esse processo. Mas é a opção de vocês. Tem essas duas ideias, tá? Para manter ela impermeabilizada.
E se tem alguma pergunta? Só comentei com a Raquel, ela perguntou que vai ficar gravado, né? Então, tá? Todas as lives que a gente faz toda quarta-feira, fica 24 horas no Instagram e aí depois fica lá no Facebook, o mesmo nome, Chefe Erika Hayashi, Facebook e YouTube fica lá gravado, porque lá eles deixam gravar para sempre. E é lá que vou postar a receita, tanto da massa branca de baunilha como a de chocolate. Essa aí já respondeu a pergunta da Kelly. Isso aí. Tá bom, Kelly? Quero ver você fazendo aí, hein? Pra vender aí em Manaus. Tá? Pulou muito carnaval. Obrigado, pessoal, aí. Feriado hoje aí no Brasil, né? Acompanhando aqui a minha live. Tá bom? Tem algumas pessoas que moram aqui na Irlanda que estavam me perguntando qual é o chocolate fracionado, se tem alguém aí da Irlanda hoje. A chefe Cíntia estava aí, né? Ela tá aqui, ó. Esse aqui é o chocolate daqui, a marca daqui, a marca fracionada. Quando você for comprar, você tem que ler assim, ó, covering, que quer dizer que é a cobertura, entendeu? Quando alguém aí for viajar ou não sabe como comprar um chocolate fracionado, né? Então esse aqui chama covering, que aí é só mesmo pra... E aqui tem esse pacote que vem 3 barrinhas, mesma coisa. Colocou no micro-ondas e pode usar na temperatura entre 35 e 39 graus, cobertura, tá bom? Então, gente, como eu falei, a live vai ser super rapidinho, porque só mesmo explicando como é que faz a massa da tartelete. Espero que vocês tenham gostado. Tá quase aqui terminando de assar, 3 minutinhos para se vocês quiserem ver. E aqui eu vou mostrar a branca, ó. Mais um pouquinho, ó, a gente fez aqui no comecinho a massa branca, né? Temos a massa branca e a massa de chocolate, ó, tá? Aqui a massa branca a gente fez a tartelete de limão na semana passada, né? Quem quiser rever aí de novo. E aqui é de chocolate, para vocês colocarem o recheio que vocês quiserem. Muitas, vender no café de vocês, fazer docinho pequeno também, fica bem bonito para casamento, tá? Deixa eu devolver lá. A Raquel tá perguntando se essas forminhas são de fundo removível. Isso. Eu gosto de usar de fundo removível para fazer tartelete, que é muito mais fácil de tirar. Por exemplo, aqui vem assim, ó. Quando ela sai assada, o que eu faço? Eu só levanto, desprendo ela e aí ela sai fácil. Porque tem umas que é aquela que é toda zigue-zague assim. É difícil de tirar aquela. E a gente tem que virar, aí a gente tem que bater assim, aí às vezes nesse movimento de bater, aí você pode quebrar a tartelete, tá? Mas assim é mais fácil. Ó. E às vezes se ficou, tem algumas vezes que quando você, deixa eu mostrar aqui. Eu levanto assim, ó, fica mais fácil de tirar, levanta, claro, depois de esfriar. Às vezes fica grudado a basezinha aqui no fundo, aí eu vi com aquela mesma faquinha que eu estava utilizando, eu só entro aqui um tiquinho, aí ela descola, tá? Porque tem gente que tenta arrancar assim, não faça assim, que também pode vir um fundo junto, então é bom você passar uma faquinha, só mesmo para descolar esse comecinho, aí ela vai sair bem facinho. Né? Então, pessoal, muito obrigado, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo de novo. Quarta-feira que vem, mais uma live nossa. Eu vou postar aí durante essa semana o que a gente vai fazer para a semana que vem. E boa noite a todos, bom carnaval a todos. Cuidado aí com o coronavírus, né? Então, pulem carnaval, se divirtam e façam muitos doces. Até a próxima!